Então, hoje nós estamos na nossa segunda aula da cultura da cebola. Vamos falar um pouquinho do desenvolvimento da cultura da cebola, a interferência do clima na produção dos bulbos, né, na bulbificação, e também falar um pouco da questão da produção das sementes para os produtores, onde é mais cultivado, como que é feito a produção de sementes aí nos campos de produção. O ciclo da cultura da cebola, ela funciona de um ciclo bienal quando se trata da produção de semente. Mas para fins aí comerciais do bulbo, é um ciclo anual, que nós daqui uns dias vamos falar da questão do ciclo entre plantio e colheita, relativamente rápido, tá? Mas para se obter a semente, né, para isso nos campos de produção de semente, porque nos campos ali da produção do bulbo, para que seja comercializado o bulbo, né, que a gente encontra nos mercados, não pode florescer, não é ideal que floresça, né? Então, nos campos de produção de semente, nós vamos explicar daqui a pouquinho, mas funciona em ciclo bienal, tá? Em alguns casos, quando a temperatura é bem baixa na região de produção, pode se dar dentro do mesmo ano. A germinação, o desenvolvimento do bulbo, a germinação da semente, o desenvolvimento do bulbo através dessa semente, e depois até a produção de flores e da semente dentro do mesmo ano. Mas para isso, as condições climáticas têm que ser em temperatura mais baixa, que eu vou falar com mais detalhes daqui a pouco. Aqui nessa ilustração mostra a origem da planta através da semente, semeada no campo, desenvolvimento do bulbo. Nesse ponto aqui é a hora de colher para comercialização. Nos campos de produção, quando o clima não é a temperatura muito baixa, o que faz? Colhe o bulbo, vernaliza esse bulbo. O que é vernalizar? Vai colocar em câmara fria, porque ele vai estimular depois a produção das flores com a vernalização, que essa temperatura mais baixa estimula. Então, deixa o bulbo em câmaras frias, depois planta ele, e aí vai ocorrer a emissão de flores. Isso geralmente que é feito nos campos de produção de semente, tá? Mas para a produção que nós temos aqui no nosso estado, a produção comercial do bulbo, planta, faz a semeadura e depois vai colher nesse ponto aqui, quando o bulbo já está desenvolvido. E tem um ponto fisiológico que se identifica o ponto de colheita, que é o chamado de estalo, tá? O estalo é quando as folhas da cebola, elas tombam. E aí é o ponto que mostra a maturação fisiológica do bulbo. As plantas de cebola são herbáceas, com as folhas ocas. A cebola, a cebolinha, o alho, ela tem essa característica, né? Só que a cebola, ela tem a folha bem arredondadinha e oca no meio, e com a camada cerosa por fora, que é até meio esbranquiçado, né? Aquele verde que você vê que tem uma camada de cera por cima. O pseudocaule é formado, o pseudocaule, na verdade, é o próprio bulbo, que é a parte que nós usamos aí na culinária. É formado por essa sobreposição das bainhas da folha, que é onde acumula substâncias, né, que dão aquele cheiro característico, sabor característico, e a purgescência, que é aquela acidez que tem na cebola. Tem algumas variedades que são mais purgentes e outras menos purgentes. Tem a cebola doce, que é bem baixa a purgescência dela, que é usada, por exemplo, para lanches, né, que alguns fins exigem que ela tenha uma purgescência mais leve. E agora tem outras variedades, né, que tem aquela purgescência bem marcante, que é usado para temperos, né. O sistema radicular da cebola, assim como qualquer monocotiledônia, que é o caso da cebola, é uma monocotiledônia, né? É um sistema radicular fasciculado, não é muito profundo. As raízes atingem aí até 60 centímetros de profundidade.
mas a maior porção fica mais superficial. O bulbo, ele é envolto na parte externa por uma túnica brilhante, né, que tem variação na coloração de acordo com com a cultivar. Nós temos aí as cebolas roxa, que tem aquela túnica de coloração arroxeada, a cebola, que tem ali o bulbo mais amarelado internamente, que tem essa túnica com uma coloração mais cobreada, no tipo um cobre, né, aquela coloração. O caule verdadeiro da cebola, ele é bem pequenininho e fica abaixo do bulbo. Aqui só mostrando as folhas dela, né, pessoal, como eu disse, elas são arredondadinhas e ocas no meio e com uma camada cerosa em volta. Com detalhe aqui do sistema radicular, aqui o caule verdadeiro, que é aquele disquinho que a gente corta, né, na hora de utilizar a cebola na culinária e dentro das nossas casas, a gente corta o caule verdadeiro, aquele disquinho pequenininho. Aqui mostrando a túnica, né, brilhante, que é essa parte que a gente também retira, né, quando vai utilizar a cebola nas nossas casas. A função dessa túnica, né, chamada assim, é proteção do bulbo contra patógenos, porque a parte interna dos catáforos ali, ela é muito frágil. E se não tivesse essa proteção, seria muito facilmente o desenvolvimento de patógenos nesses bulbos. Então, ela tem essa proteção que auxilia e evita, né, a contaminação por patógenos, já que é uma estrutura que desenvolve no solo. Tá? Olha como o brasileiro, para uso aí na maioria dos lares, prefere essa cebola, né, que é a cebola que tem ali o bulbo mais amarelado internamente e esse catáforo dessa coloração meio cobreada, né? Nessa imagem, vocês estão vendo aí os bulbos próximo do momento de... Ainda não está na hora de colher, porque ainda não observou aqui o estalo das folhas. Eu já vou mostrar uma foto de como que ocorre esse estalo, que é o tombamento dessas folhas. Quando essas folhas caem, é momento fisiológico, né? Marca o desenvolvimento aí, o máximo desenvolvimento fisiológico do bulbo, indicando que é hora de colher. Mas aqui dá para ver a estrutura, né? Não dá para ver aqui o caule verdadeiro, que está dentro do solo, mas ver aí o bulbo, as folhas, né? Então, esse bulbo é formado pelas bainhas das folhas, né? Modificado aí, onde armazena substâncias de armazenamento de energia e que nós usamos na alimentação. O ponto de colheita, o estalo da cebola, né? Vocês estão vendo nas duas imagens, são o mesmo material aqui porque foi uma pesquisa avaliando a adubação, mas no caso aqui não é o nosso foco de observar nessas duas fotos. O que eu quero que vocês observem é que as folhas estão tombadas, estão vendo? Isso indica a maturação fisiológica do bulbo, indica que é hora de colher. O estalo, também chamado de tombamento das folhas, ocorre quando os bulbos atingem a sua máxima maturação fisiológica, e um fator que é bom, né, de ocorrer esse tombamento das folhas, é porque vai desfavorecer a entrada de água, da chuva ou da irrigação nos bulbos. E isso desfavorece a ocorrência de doença. Não sei se vocês já observaram aí nas casas de vocês que alguns bulbos, quando você parte, ele está podre no meio. Acho que vocês já devem ter encontrado. Eu já achei isso várias vezes na hora de utilizar a cebola para preparar aí o alimento. Isso ocorre porque teve entrada de umidade ali no período final do desenvolvimento desse bulbo. E esse estalo, né, quando as folhas caem, no momento da maturação fisiológica, reduz a entrada de umidade ali no bulbo e reduz a ocorrência daquelas podridões internas, tá? Garantindo ali uma qualidade maior desses bulbos para as mesas aí dos consumidores. Clima adequado para plantar cebola. Dois fatores climáticos que interferem no cultivo da cebola. Fotoperíodo e temperatura, tá? O fotoperíodo e a temperatura são elementos climáticos que interferem, que influenciam a fase vegetativa
que culmina ali na formação do bulbo, que é utilizado na alimentação, e influencia também na fase reprodutiva, que é na formação da semente. Tá? Esses fatores interferem tanto fase vegetativa como fase reprodutiva. Falar um pouquinho da fase reprodutiva. Como que ocorre a produção de sementes? Lembrando que a produção de sementes é foco dos campos de produção de semente, que as empresas, as grandes empresas aí que se especializaram, né, ao longo dos anos na produção de semente de boa qualidade, vão focar os seus campos de cebola só para isso, né? Na fase reprodutiva da planta, ela emite os escapes florais, que depende principalmente do tamanho do bulbo, né, do bulbo mãe, do bulbo que vai originar essas flores, das condições de armazenamento do bulbo antes do plantio, da cultivar e da época de plantio. A inflorescência da cebola é do tipo umbela, tá? E deixa eu mostrar detalhe dela aqui. Essa aqui é a inflorescência do tipo umbela, que é essa característica de flores aí aglomeradas, né? A inflorescência da cebola, com relação ao o número de flores, tem a variação de 50 a 2.000, dependendo da cultivar da cebola, ou até do vigor do bulbo que deu origem a essa umbela. E produz aí de 1 a 20 umbelas por bulbo, que tem essa variação tão grande, dependendo do tamanho do bulbo que deu origem a essas flores, dependendo também da cultivar e da época de plantio. As flores são perfeitas, ou seja, tem todas as estruturas, elas têm 3 sépalas, 6 estames em 2 grupos, ovário, são triloculares, com 2 ovários por lóculos. As flores, né, a inflorescência da cebola, são protândricos. Isso é caracterizado em espécies em que os órgãos, a parte masculina da flor, ela atinge a maturidade antes da parte feminina. Isso é uma característica que possibilita que ocorra a maior parte da polinização seja cruzada. Isso é bom para ter uma diversidade ali genética do material, né? Essa polinização cruzada, né, polinização feita principalmente por insetos da ordem dos himenópteros, as abelhas, e também por dípteros, tá? Pequenos dípteros aí, moscas, né? Mosquitos ali que se alimentam de néctar, tá? Que tem essa alimentação baseada em néctar das flores. O caráter de macho-esterilidade, que pode ser encontrado em plantas aí de cebola, existe, tá? Como que é o fruto da cebola? É uma cápsula que contém 3 lóculos e a semente apresenta um formato irregular. Constituída sua maior parte, essa semente é pelo endosperma, contendo um tegumento, a parte externa, de coloração escura. Quando está no ponto ali de maturação, onde a semente está já pronta para ser plantada, já seca, né? Ela é escurinha por fora. Aqui só mostrando a foto, né, da característica da inflorescência, tipo umbela, da cebola. Olha como é bonitinha a flor. Uma flor com todas as estruturas. E aqui falando da questão da protandria, né, que é a questão da parte masculina ter maturidade, maturar, ali tá com o pólen pronto, antes da parte feminina estar pronta para ser polinizada, que possibilita que uma grande parte da polinização seja cruzada. Produção de semente. Em muitos campos de produção de semente é feito da seguinte forma: planta a semente, obtém o bulbo, depois planta o bulbo, depois da vernalização e obtém a semente. É o método padrão de produção de sementes genéticas básicas, tá? Que permite, nesse método, a seleção dos bulbos que têm a característica ideal daquele material a ser multiplicado e permite produção de sementes de materiais selecionados. A primeira fase desse processo de produção de semente é a fase vegetativa. É realizada a produção do bulbo mãe,
de maneira similar à produção da cebola para o mercado. Vai fazer a semeadura da cebola, daquela cultivar que se deseja produzir, vai esperar toda a fase de desenvolvimento até chegar ali no estalo, né, onde o bulbo está com seu desenvolvimento fisiológico pronto, de maturação fisiológica do bulbo, colhe esses bulbos e depois planta esses bulbos depois da vernalização para obter as sementes. Então, depois que esse bulbo foi colhido lá no campo, foi curado. O que é curado? É o período onde ali a seca, a perda um pouco de umidade, onde aquela túnica externa, né, ela vai também perder a umidade e vai se fixar. Depois que passa por um período de cura, esses bulbos são selecionados de acordo com o tamanho, coloração, são excluídos qualquer bulbo que tenha presença de pragas, ataque de pragas e também sintomas de doenças, e sempre escolhendo os bulbos que têm padrão da cultivar que se pretende produzir semente. Em seguida, esses bulbos são acondicionados em galpões, tá? Ventilados a temperatura ambiente para ter um pouco de perda de umidade, e depois passam pelo processo de vernalização, que esses bulbos vão ser colocados a temperaturas mais baixas. Isso lá na região sul não precisa de colocar em câmara fria, porque no inverno deles tem temperaturas muito baixas. Então a vernalização é feita naturalmente, ali nos galpões onde os bulbos são acondicionados. Já em regiões que não tem esse clima, para vernalização natural, ocorre a vernalização artificial, onde os bulbos são colocados em câmaras frigoríficas, onde a temperatura é regulada, e deixa lá até um período, né? E depois tira elas para fazer o plantio desses bulbos para a produção da semente. Então, depois da vernalização natural ou artificial, esses bulbos são plantados no campo e os bulbos mãe vão emitir os escapos florais, terminando aí com a produção das sementes no final desse ciclo, e essas sementes vão ser utilizadas aí em novos campos para a produção comercial dos bulbos. E tem outra forma de produzir semente de cebola. Semente a semente, sem aquela necessidade do período de vernalização dos bulbos. Esse método é utilizado em regiões onde tem temperaturas muito baixas já e que são suficientes para proporcionar a vernalização ali no campo do bulbo. Planta a semente, já planejando que na hora que os bulbos estiver lá na fase de desenvolvimento, de maturação fisiológica, vai ter uma temperatura naquela região fria, que vai proporcionar a vernalização natural ali do bulbo no campo, e com a vernalização, que é o contato desse bulbo com temperatura baixa, vai emitir a formação da umbela ali, que é a parte da flor da cebola e produção depois de semente. Por esse método é possível produzir semente a menor custo e também em menor tempo do que no período de semente a bulbo, né? Que é o que a gente mostrou, semente, bulbo, semente, tá? Eu vou mostrar para vocês. Hoje, pessoal, tem material de cebola híbrido, né? Que tem uma qualidade, produtividade, tem uns campos aí de produção também de sementes híbridas. Vou mostrar o vídeo para vocês que fala sobre a produção de sementes lá no sul do Brasil. Como é esse trabalho? Estamos na região de Bagé, sudoeste do Rio Grande do Sul. Até o século XVI, o local era habitado apenas pelos índios charruas. No século seguinte, chegaram os colonizadores portugueses e espanhóis. A arquitetura é antiga. Lá se vão mais de 300 anos. A cidade é um verdadeiro museu a céu aberto, mas não se engane com a calmaria, não. São mais de 120 mil habitantes. É neste lugar, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, que desembarca o Agricultura Alto Vale. Saindo
Saindo do centro urbano, as cidades no entorno de Bagé têm a característica dos pampas gaúchos, vegetação nativa e pastagens a perder de vista. Só que no meio deste cenário chamam a atenção também as lavouras de semente. É aqui que estão as sementeiras da Agritur. São 5 municípios produtores, além de Bagé, Ulhas Negras, Candiota, Aceguá e Pinheiro Machado. É uma região que se distingue de outras do Brasil pelas condições climáticas. Apresenta temperaturas baixas no inverno e temperaturas noturnas frescas no verão. E, coincidentemente, nós temos também um verão bastante seco na hora da colheita, que nos dá uma garantia de qualidade de uma boa colheita. Além disso, a região do Bagé é uma região que possui vastas áreas de campo, onde a gente pode trabalhar com rotação de cultura, ou seja, plantando cebola em áreas distintas todos os anos, o que nos dá uma qualidade, uma garantia melhor da qualidade dos materiais quanto à sua sanidade. A imensidão dos campos traz ainda outros 2 benefícios. Primeiro, o isolamento, principalmente entre diferentes variedades, para preservar as características de cada uma e também a sanidade. São pelo menos 1.500 metros de distância entre as lavouras. E tem também a questão do granizo, caso alguma delas seja atingida, o que garante a segurança na produção como um todo. Os bulbos vêm da região de Ituporanga. O processo de seleção a gente já mostrou aqui no programa em junho. Aquela cebola vem para o Rio Grande do Sul, onde é plantada pelos cooperados. São 21 agricultores ao todo. Um deles é o Ayrton de Candiota. A gente trabalha com a Agritur há mais ou menos uns 20 anos, já vai a nossa parceria. Tá? É uma empresa que apareceu aí, que nos deu todo o suporte técnico. Né? A gente tem clima, tem as condições, mas o suporte técnico é muito importante. A cada 15 dias durante o ano, nós viajamos para essa região do Bagé, onde visitamos todas as lavouras, para que sejam feitos todos os procedimentos de certificação e o acompanhamento das lavouras no que se refere à parte técnica, para controle de doenças, fertilização, adubação, a própria colheita. Agora é época da floração, o balé das abelhas. A semente de cebola é colhida no mês de janeiro, passa pelo processo de secagem e só depois volta para o Alto Vale para o beneficiamento. Como é certificada, cada etapa do processo de produção é cadastrada para liberação e fiscalização pelos órgãos federais. Através do processo de certificação, é identificado os nossos cooperantes, a área plantada, a localização geodésica. E todos os dados são enviados ao Ministério da Agricultura, onde esses campos serão homologados e fiscalizados pelo Ministério da Agricultura. A produção é medida a cada 10 mil quilos de bulbos plantados. A média de produção é de 10%, ou seja, 10 mil quilos de cebola, 1.000 quilos de semente. Mas alguns produtores já alcançaram os 19%, 1.900 quilos de semente a cada 10 mil quilos de bulbos. Além da preocupação de uma produção boa de sementes, nós temos a preocupação que se refere à qualidade da semente, seja a qualidade fisiológica, sejam sementes de alto vigor, de alta germinação, como a qualidade sanitária desse material, que ela esteja livre de qualquer doença fúngica, bacteriana, livre de nematóides e de insetos, e nos dá uma garantia de ter um produto de excelente qualidade para que a gente possa oferecer ao nosso cliente uma semente que irá prosperar no campo e dar uma boa produção agrícola. Dizem que o olho do dono engorda o boi, e no caso das sementes não é diferente. Uma vez chegando nessa região, a gente percorre aqui de 600 a 1.000 quilômetros para visitar todos os campos de produção. Isso mostra que a gente tem campos que ficam a 100 quilômetros de distância um do outro, ou a 2.000 metros de distância um do outro. Para dar a nós uma garantia, temos uma colheita segura. E se Ituporanga é a capital da cebola, na região de Bagé, os agricultores plantam a semente para isso. Precisa de vários caras-chefes da propriedade. E as sementes, né? Cebola como um cara importante.
Você já pensou assim, para onde é que vai essa semente? Já se imagina, e quando se vê uma cebola no mercado, fica imaginando se é assim, né? Vocês viram que, no caso desses campos de produção, já chega o bulbo, né, vernalizado, né? Eles plantam o bulbo para obter a semente, para que o produtor comercial, através da semente, obtenha seus bulbos. Esse processo que vocês viram aí é a função, é a produção só de semente, que nesse vídeo que eu mostrei para vocês, né? Chega o bulbo que foi selecionado, vai se instalar o cultivo desse bulbo, planta o bulbo, desse bulbo que passou pela vernalização, vai emitir ali as flores, né? E que são acompanhadas, né, pelos técnicos aí de uma empresa, a Agritu, e tem outras empresas, mas só nesse vídeo falando sobre essa, né? E que vai obter no final uma semente de alta sanidade. Vocês viram que eles plantam, por exemplo, tem que ter um isolamento geográfico entre o cultivo para a produção de semente de uma variedade de outra, para que não tenha interferência de polinização cruzada, né, pelos insetos polinizadores. Por isso que aí o ideal, eles falam 2 quilômetros, né, no mínimo ali de distância de uma área da outra, para que não tenha abelhinha que saia da sua lavoura e vá polinizar, levando o pólen dessa lavoura para outra, para que tenha uma semente de alta pureza ali de material, que você não obtenha ali ao plantar uma semente que tem material de uma cultivar misturado com outra, porque advindo ali de uma polinização cruzada. Por isso que esses campos têm que ser distantes. Campo de produção de semente de uma variedade, de uma cultivar distante da outra, né? E eles falaram da questão da chuva de granizo, né? Se planta tudo ali muito próximo aos campos de produção, se você tem um problema com chuva de granizo naquela região, destrói todos os campos de produção. Vai faltar semente para o produtor. Na hora que chega a época da safra aí, né? Porque, na verdade, se planta cebola o ano inteiro, né? No Brasil. Chega na época de plantar, falta sementes, né? Então, por isso que esses campos também não são muito próximos um do outro, para reduzir ali, caso tenha, a gente sabe que chuva de granizo acontece, caso tenha um problema ali regional, não tenha interferido em todas as áreas, porque elas têm uma distância geográfica, né? Com relação aos fatores, né, climáticos que interferem na produção de bulbo. Pelo nosso horário, já faltando aí um pouco tempo, eu não vou conseguir terminar esse conteúdo hoje, né? Então, vamos deixar para amanhã, que eu vou falar dessas interferências. O que o fotoperíodo e o que a temperatura interfere na parte de produção do bulbo, tá? Só para adiantar, com relação ao fotoperíodo, nós temos que sempre cultivar materiais que sejam adaptados ao clima daquela época. Vou plantar cebola no inverno aqui em Minas Gerais, aqui no Alto Paranaíba de Minas, que é uma área importante da produção de cebola do Brasil, né? Se vou plantar esse material aqui no Sudeste, nós sabemos que aqui o fotoperíodo, nessa época do ano, ele é mais curto. Então, vou ter que buscar dentro dos materiais que tem disponível para cultivar que eu quero plantar, uma cultivar de dia curto, que ela vai exigir entre 11 e 12 horas de luz. Se eu vou cultivar cebola no verão, eu preciso adquirir uma semente, né, numa cultivar de dias longos, que exige mais de 14 horas de luz por dia. Tem cultivares de exigências intermediárias de horas de luz, de 12 a 14 horas de luz por dia. Então, isso vai depender da qual região que eu estou. Aqui está mostrando, pessoal, o fotoperíodo em 2 meses do ano, em 3 épocas do ano, em diferentes regiões aí, considerando a latitude, tá? Lá no Equador, né? Lá na região que não vai nem ser ali perto com uma parte da Amazônia ali, né? 12 horas em janeiro, 12 horas em junho e 12 horas em dezembro. Igual, né? Nós temos fotoperíodo padrão, pela posição com relação ali à incidência dos raios solares ao longo do ano, né? Essa posição central no globo, né?
Já vamos falar aqui Distrito Federal, que está mais próximo de nós. 12 horas e meia em janeiro, 11,1 horas em junho e 12 horas em dezembro. Rio Grande do Sul, ali na região onde tem muita interferência da questão do fotoperíodo pela posição geográfica, né? Incidência no inverno tem menor incidência, tem menos horas de luz pela movimentação da Terra. Em janeiro, 14,5 horas de luz. Em junho, 9 horas de luz. Em dezembro, 14,5. Esse fotoperíodo, como vocês já sabem, né, mas só reforçando, tem variação de acordo com as estações do ano e está relacionado com o movimento de translação da Terra, né? Então, por isso que ali próximo no Equador, ou bem próximo ao Equador, nós temos pouca variação de horas de luz ao longo do ano. Já aqui mais sul, sudeste, nós temos mais variações, pela questão da incidência dos raios solares aí durante o ano. Qual que é o problema de eu cultivar, por exemplo? Dá um exemplo prático aqui para vocês. Se uma cultivar é do grupo intermediário, que exige ali de 12 a 14 horas de luz por dia, for cultivada no submédio de São Francisco, região que tem uma duração do fotoperíodo entre 11 e 12 horas e meia de luz. Vamos falar em uma determinada época ali do ano. Nessa condição, não tendo luz necessária diária, não tendo fotoperíodo necessário diário, né? Se exige ali de 12 a 14, e na região está fornecendo no máximo durante o dia 12,5, sendo que tem algumas épocas do ano menos do que isso, não vai formar o bulbo, que vocês estão vendo aí, aqui um bulbo formado do lado, o chamado bulbo do tipo charuto, que pela questão de que foi plantado um material que não é adequado para o fotoperíodo da época do ano que eu vou cultivar, esse fator climático não vai ser suprido para a planta e não vai ter formação dos bulbos, não vai ter bulbificação da cebola. Então, é muito importante sempre cultivar o material, né, que atenda às exigências climáticas da época do ano que eu vou plantar. E amanhã nós vamos continuar falando sobre isso e falar também da questão da temperatura, tá? Por que aqui em Tuiutaba, por exemplo, não tem cultivos comerciais? Temperaturas muito altas e temperaturas noturnas muito altas também. Isso, não que não vai produzir, a gente planta, né? Domesticamente, a gente planta, mas você vê que não tem lavouras de grande porte. Regiões mais altas, né? Como a região aqui no nosso estado, próximo de nós aqui no Alto Paranaíba, entre ali a Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, região mais alta. Regiões mais altas com relação ao nível do mar, regiões mais frescas, com médias de temperatura noturna mais amenas, isso são importantes também para a bulbificação. Então, pessoal, amanhã nós continuamos falando desses fatores climáticos, né, ligados à bulbificação da cebola. O que é importante para vocês saberem porque plantar em determinada região, porque tal material não pode ser plantado em determinada época do ano, para que não corram aí o risco, né, de prestar uma assistência técnica ao produtor com materiais errados. Claro que o produtor, né, sabe muito também. O produtor de cebola, ele é muito técnico, né? Ele sabe muito mais que todos nós aqui, porque a gente não tem contato direto com essa cultura. Mas, para vocês saírem com a noção com relação a essa cultura, a questão da exigência climática, né? Vocês têm alguma dúvida? Tranquilo? Então, por enquanto, não. Amanhã a gente se encontra e continua falando sobre esse mesmo assunto, tá? Continuando aí falando do clima e a produção de bulbos, né? A bulbificação da cebola. E uma boa tarde para vocês e até amanhã.
Boa tarde. Amanhã, professora. De manhã. Amanhã. Boa tarde. Boa tarde, Obrigada. professora. Até mais. Até mais. Um abraço para vocês.